Olá, que bênção, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a você por acessar esse vídeo. Eu oro para que a palavra de Deus penetre profundamente no seu coração, que lhe dê entendimento, que o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que está em todo lugar, possa agir na sua vida e lhe dar a compreensão da vontade de Deus. Amém? Amigo, hoje eu quero falar sobre a sã doutrina. Isso é uma coisa que devemos nos preocupar com a essência, a veracidade da fé verdadeira. Sim, porque todas as outras coisas de respeito a esse mundo, a essa dimensão onde nós estamos aqui, mas quando se trata da fé, isso diz respeito à eternidade. Então, qual é a fé verdadeira? A fé verdadeira ela tem um padrão. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que ele devia seguir o padrão da sã doutrina. No que consiste a sã doutrina? Bem, eu quero enumerar hoje quatro aspectos que caracterizam a sã doutrina. Em primeiro lugar, devemos colocar no nosso coração é que tudo começa com Deus. Tudo. Não é assim que começa a Bíblia Sagrada? Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo começa com Deus. A Bíblia diz que nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós devemos conhecer a sã doutrina, ela tem essa característica. Ela começa com Deus, com o conhecimento de Deus. Isso é o principal. Não começa com o homem, não começa com a natureza, não começa com nada disso. Começa com Deus. Tá certo? Então lembre, e quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é uma pessoa, que se relaciona, tem vontade, tem desejo. Deus é um Deus pessoal. A Bíblia diz que Deus é sábio, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é verdadeiro, Deus é eterno, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é infinito, todas essas características. Então sempre tenha diante de si essa característica de Deus. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo Deus é luz, Deus é uma força, Deus é uma energia. Não, Deus não é isso. Deus é uma pessoa que se relaciona com os seres humanos e tem essas características que a Bíblia descreve. Tá certo? Então coloque sempre isso no seu coração. Lembre-se sempre da grandeza de Deus, do poder de Deus, da infinitude de Deus. Tá? Então, a Bíblia diz que em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva, todo dom, toda dádiva boa e perfeita procede do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra, em quem não há dúvida nem sombra de variação, onde não há mudança alguma, nem sombra de variação, diz essa tradução. Então, coloque isso no seu coração, lembre sempre disso, tá certo? Dessa pessoa bendita que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo que você recebe, tudo que nós temos, tudo procede desse Deus tão poderoso. Em segundo lugar, eu quero que você lembre que tudo que foi criado neste mundo foi criado para Deus e para a sua própria glória. Isso é fundamental, nós lembremos disso. Inclusive você, se você não viver para a glória dele, para o louvor dele, se você não viver uma vida com essa intenção, com esse propósito, se a sua vida não reúne essa característica, então não está correto. Não está correto. A primeira pergunta do nosso catecismo diz o seguinte: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e experimentá-lo para sempre, diz a resposta. Então, o nosso fim é esse. O Salmo 148 fala sobre esse Deus grandioso e poderoso. E ela diz então sobre Deus, entre outras coisas, ela diz o seguinte: louvai
a Yahvé desde a terra, os dragões de todos os abismos, o fogo, o granizo, a neve, o gelo, o vento, as tempestades, são obra da sua palavra. Ou seja, ele criou, porque ele falou. A Bíblia diz que Deus criou as coisas com a própria fala. As montanhas, todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros. Né? Tudo isso, as bestas e o gado, os répteis, as aves de rapina, os pardais, os reis da terra e todas as nações, os príncipes e todos os juízes da terra. Tudo. Não existe nada nesse mundo, amigo, que não tenha sido criado para a glória de Deus. Paulo disse em Romanos que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Né? Então esse é o ensino da Escritura Sagrada, lembre sempre disso. Em terceiro lugar, eu quero que vocês lembrem que Deus julga os seres humanos. Deus julga. Não existe uma ação do ser humano que a Bíblia diz que não chegará o tempo, que não chegue o dia onde que os homens haverão de prestar conta de tudo isso. Todo homem, a Escritura, veja essa declaração, o homem dará conta de toda palavra frívola, toda palavra tola proferida. Olha, que declaração. Deus vai julgar os seres humanos. As pessoas vivem aí nesse mundo como se não existisse Deus e como se não existisse justiça e como se Ele fosse o dono de todas as coisas. Não, de modo algum, não importa quem seja a pessoa, do mais alto nível ou da mais alta hierarquia na nossa sociedade, essa pessoa haverá de prestar conta um dia a Deus. E você também. Por mais simples que você seja, por mais humilde que você seja, por mais que você tenha simplesmente que viva a vida na mais completa simplicidade, mas a Escritura diz que um dia todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal divino para prestar conta daquilo que houvermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então coloque isso no seu coração. E a Bíblia Sagrada também fala sobre essa questão. Ela diz isso, por exemplo, no Salmo 7. Né? O Salmo 7, a Escritura diz da seguinte forma, Salmo 7, versículo de número 9 a 11, especialmente o 8, diz o seguinte: Yahvé julgará os povos. Julgue-me, ó Yahvé, conforme a minha justiça, segundo a minha integridade, ele diz. Acabe tu com a maldade dos ímpios, mas estabelece o justo e prova o coração e as suas entranhas. Olha que declaração. E assim ele segue, né? Até o versículo 11, falando que Deus julga os seres humanos. Então, coloque sempre isso na sua mente. Deus haverá de julgar todas as ações. Então isso vai colocar no seu coração um temor. Porque se você viver a vida como se Deus não existisse, como se Ele não fosse tomar conta ou prestar conta de tudo, aí não vai dar certo. Você vai viver uma vida de impiedade. Em quarto lugar, Deus é misericordioso e benigno. Que coisa maravilhosa, né? Deus é misericordioso e benigno com todos os humildes de coração. Olha, amigo, Ele perdoa todos os nossos pecados, todos. Ele perdoa todos aqueles que são penitentes, todos aqueles que chegam a Ele com coração humilde e contrito. Ele concede graça a todos aqueles que creem nele. Ele protege todos aqueles que põem nele a sua esperança e a sua confiança. Isaías capítulo 57, versículo 15, veja essa declaração. Porque assim diz o Altíssimo e Sublime, o que mora na eternidade, cujo nome é santo, cuja morada é muito alta e santa, aos humildes e aos aflitos de espírito, para avivar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos que sofrem. Ele está dizendo que Deus habita, Deus tem prazer nessas pessoas. Deus se relaciona com essas pessoas, com aquele que é humilde, com aquele que abre mão dos seus próprios pontos de vista, daquilo que ele imagina e confia verdadeiramente em Deus e coloca toda a sua esperança no Senhor. A minha oração é que você faça isso, que você deposite toda a sua esperança em Deus, que você conheça a fé verdadeira, que você se entregue a Ele de todo o seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você nesse dia.
em nome de Jesus. Amém. Amém.